Olá, meu nome é Júlia Lopes, faço parte da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da Universidade Veiga de Almeida, ALASC-UVA, e nesse vídeo vamos abordar hormônios femininos e o ciclo menstrual. Vamos falar um pouco sobre os hormônios gonadotróficos, a fisiologia do ciclo menstrual e como conhecer melhor o seu ciclo e, assim, o seu corpo. Mas antes, eu queria relembrar um pouco com vocês a anatomia dos órgãos sexuais femininos. O sistema reprodutor feminino é constituído por 2 ovários, 2 tubas uterinas ou trompas de falópio, um útero, uma vagina e uma vulva. A vagina é um canal de 8 a 10 centímetros de comprimento que liga o colo do útero aos genitais externos. Nós sabemos que esse canal é por onde acontece o ato sexual e também por onde os espermatozoides entram e se depositam, é por onde sai o bebê na hora do parto e ainda por onde acontece a eliminação de todo o sangue menstrual. A genitália externa é a vulva. Na vulva é onde temos a presença do clitóris, um órgão formado por tecido esponjoso erétil, homólogo ao que seria o pênis no homem. Os ovários são as gônadas femininas, produzem os hormônios femininos, que são o que iremos falar mais pra frente. As tubas uterinas ou as trompas de falópio são 2 ductos que unem o ovário ao útero, e o útero é um órgão situado na cavidade pélvica, anterior à bexiga e posterior ao reto. O útero apresenta uma parede muscular espessa, chamada de miométrio, e é revestido internamente por um tecido vascularizado rico em glândulas, chamado de endométrio. Os anos reprodutivos normais da mulher se caracterizam por variações rítmicas mensais da secreção dos hormônios femininos e correspondem a alterações nos ovários e outros órgãos sexuais. Esse padrão rítmico é denominado ciclo sexual mensal feminino, ou o ciclo menstrual, como é mais conhecido. O ciclo menstrual da mulher é resultado de interação e integração funcional do hipotálamo, da hipófise, do ovário e do útero. Esse ciclo dura em média 28 dias, e ele pode ser um ciclo curto, com 20 dias, ou um ciclo longo, de 45 dias. Não é muito comum de acontecer, mas algumas mulheres apresentam esse ciclo longo. Existem 2 resultados significativos do ciclo sexual feminino. O primeiro é que apenas um óvulo costuma ser liberado dos ovários a cada mês, de maneira que geralmente apenas um feto por vez começará a crescer. O segundo é que o endométrio uterino é preparado com antecedência para a implantação do óvulo fertilizado em momento determinado do mês. A puberdade significa o início da fase adulta, e a menarca significa o primeiro ciclo da menstruação, ou seja, quando a menina menstrua pela primeira vez, nós dizemos que ela teve uma menarca, que é a primeira menstruação. O período da puberdade é causado pelo aumento gradual na secreção dos hormônios gonadotrópicos, o FSH e o LH. Eles são secretados pela hipófise e começam a ser secretados pela hipófise em torno dos 8 anos de idade, normalmente culminando no início da puberdade e da menstruação. Entre 11 e 16 anos nas meninas isso costuma acontecer, em média dos 13 anos de idade é mais comum. Na ausência desses hormônios, os ovários permanecem inativos, como ocorre durante toda a infância, quando quase nenhum hormônio gonadotrópico é secretado. O sistema hormonal feminino consiste em 3 hormônios principais: o hormônio de liberação hipotalâmica, chamado hormônio liberador de gonadotropina, o GnRH, os hormônios sexuais hipofisários anteriores, que são o hormônio folículo estimulante FSH e o hormônio luteinizante LH, ambos são secretados em resposta à liberação de GnRH do hipotálamo, e os últimos, que são os hormônios ovarianos, os mais conhecidos, estrogênio e a progesterona, que são secretados pelos ovários em resposta aos 2 hormônios sexuais femininos da hipófise anterior, ou seja, o FSH e o LH. Então, lá no início, quando eu disse que o ciclo menstrual é uma interação e uma integração funcional do hipotálamo, da hipófise, do ovário e do útero, porque um depende do outro para acontecer. Os hormônios gonadotrópicos e seus efeitos nos ovários. Durante cada mês do ciclo menstrual feminino, ocorre um aumento e uma diminuição cíclica, tanto de FSH quanto de LH. Esse FSH e esse LH estimulam as células-alvos ovarianas quando eles se combinam aos receptores de FSH e LH nas membranas das células-alvo ovarianas. Esses receptores são ativados e aumentam a secreção das células. Em geral,
Também o crescimento e a proliferação das células. Esses efeitos estimuladores estimulam a síntese dos hormônios sexuais, ou seja, a FSH e o LH, quando se combinam através de uma série de processos, eles proliferam células e esses efeitos estimulam a síntese dos hormônios sexuais. O ciclo ovariano é caracterizado por 4 fases. A primeira é a fase folicular. O folículo é uma estrutura situada no ovário, que permite o crescimento e a liberação do óvulo. Quando nascem, as meninas já contêm nos seus ovários milhares de folículos, que se mantêm no estado imaturo até a puberdade, quando a FSH e a LH começam a ser produzidas. A fase folicular inicia-se no dia 1 de cada ciclo. O FSH, cujo aumento gradual é ligeiramente mais precoce e pronunciado do que a LH, estimula o crescimento de 3 a 30 folículos, sendo que normalmente apenas um vai atingir a plena maturação e libertar um óvulo, quando os restantes se degeneram. Esse processo degenerativo se chama atresia. À medida que se desenvolve, esse folículo libera hormônios, sobretudo estrogênio, né? Essa fase termina precisamente antes do aumento do LH, que antecede a ovulação. A segunda fase é a fase ovulatória. Ela começa com o aumento progressivo do LH, que de 16 a 32 horas depois resulta num pico de concentração, estimulando a ruptura do folículo e a liberação do óvulo, que iniciará pouco depois a descida através das trompas até o útero. Ou seja, depois que acontece esse pico de concentração, esse folículo vai se romper e esse óvulo vai começar a descer pelas trompas até que ele consiga chegar ao útero. E é nesse cenário que os espermatozoides atuam com possibilidade de fecundação. É necessário um pico de hormônio luteinizante para a ovulação. A terceira fase é a fase lútea, que começa após a ovulação e termina imediatamente antes do início da maturação de um novo folículo. Nesta fase, os níveis de LH e FSH são mínimos e o folículo rompido forma uma estrutura amarela denominada corpo lúteo, que segrega grandes quantidades de estrogênio e progesterona. Os dois tipos de hormônios sexuais ovarianos são os estrogênios e as progestinas. O mais importante dos estrogênios é o hormônio estradiol e a mais importante das progestinas é a progesterona. Os estrogênios promovem essencialmente a proliferação e o crescimento de células específicas no corpo, responsáveis pelo desenvolvimento da maioria das características sexuais secundárias da mulher. Já as progestinas atuam basicamente preparando o útero para a gravidez e as mamas para a lactação. Uma função importante da progesterona é promover alterações secretoras no endométrio uterino durante a última metade do ciclo sexual feminino mensal, preparando o útero para a implantação do óvulo quando fertilizado. O ciclo endometrial é a quarta fase do ciclo ovariano. E o endométrio, como eu falei no início, é o tecido que reveste o interior do útero, onde o embrião vai se implantar e vai se desenvolver durante a gravidez. O ciclo endometrial ele está associado à produção cíclica mensal de estrogênios e progesterona pelo ovário. No ciclo endometrial, nós temos um revestimento do útero, que é dividido em 3 fases. A primeira fase sendo a proliferação do endométrio uterino, a segunda sendo o desenvolvimento de alterações secretoras no endométrio e a terceira, a descamação do endométrio, que é o que conhecemos como menstruação. A primeira fase do ciclo endometrial é a fase proliferativa. Também pode ser identificada como a fase estrogênica, porque com o desenvolvimento de um novo folículo ovárico, ocorre um aumento de estrogênio que promove a proliferação do endométrio, com o crescimento rápido de suas glândulas e vasos sanguíneos. Nessa fase, as glândulas produzem um muco fino e pegajoso que se alinha no canal cervical e que tem por função guiar os espermatozoides até o útero. Na segunda fase, que é chamada de fase secretora ou a fase progestacional, acontece após a ovulação, que é quando o corpo lúteo produz estrogênio e progesterona em grandes quantidades. O estrogênio promove o crescimento adicional do endométrio, enquanto a progesterona promove o desenvolvimento das glândulas secretoras e do tecido conjuntivo, transformando o endométrio num órgão secretor rico em nutrientes, capaz de nutrir precocemente o embrião e permitir a sua fixação. Uma semana após a ovulação, o endométrio mede cerca de 5 a 6 milímetros de espessura. Se essa fixação do embrião não acontecer e também não acontecer a gravidez, consequentemente, o corpo lúteo vai se degenerar, quebrando os níveis de estrogênio e progesterona
e aparecendo a menstruação, iniciando um novo ciclo. A menstruação ocorre se o óvulo não for fertilizado. Cerca de 2 dias antes do final do ciclo mensal, o corpo lúteo no ovário subitamente involui a secreção dos hormônios ovarianos, que são o estrogênio e a progesterona. E então acontece a menstruação. O dia 1 do ciclo corresponde ao primeiro dia da menstruação, que consiste na descamação das células endometriais que tinham se desenvolvido no ciclo anterior. Essa massa de tecido descamado e o sangue presente na cavidade uterina, mais os efeitos contráteis das prostaglandinas ou de outras substâncias no descamado em degeneração, agem em conjunto, dando início a contrações que expelem os conteúdos uterinos. Normalmente, o líquido menstrual não coagula, porque uma fibrinolisina é liberada em conjunto com o material endometrial necrótico. Se houver sangramento excessivo da superfície uterina, a quantidade de fibrinolisina pode não ser suficiente para evitar a coagulação. De 4 a 7 dias após o início da menstruação, a perda de sangue cessa, porque nesse momento o endométrio já se revitalizou. A fertilidade feminina. O óvulo permanece viável e capaz de ser fertilizado depois de ser expelido do óvulo por período provavelmente não superior a 24 horas. Portanto, é preciso haver espermatozoide disponível logo depois da ovulação para haver fertilização. Alguns espermatozoides podem permanecer férteis no aparelho reprodutor feminino por até 5 dias. Portanto, para que ocorra a fertilização, o intercurso, que é o ato sexual, deve ocorrer entre 4 e 5 dias antes da ovulação, até algumas horas depois da ovulação. A maior dificuldade nesse método de contracepção é dizer o momento exato da ovulação. Contudo, o intervalo da ovulação até o início da próxima menstruação é quase sempre de 13 a 15 dias. Se o ciclo menstrual for regular, com periodicidade exata de 28 dias, a ovulação geralmente acontece no 14º dia do ciclo. Se a periodicidade do ciclo for de 40 dias, a ovulação normalmente acontecerá no 26º dia. Se a periodicidade do ciclo for de 21 dias, a ovulação normalmente ocorrerá no 7º dia do ciclo. Recomenda-se evitar o ato sexual 4 dias antes do dia calculado para a ovulação e 3 dias depois para evitar a concepção. Contudo, um método contraceptivo como esse só pode ser usado quando a periodicidade do ciclo é regular, que a incidência de falha desse método, resultando em gravidez não intencional, pode ser de 20 a 25% ao ano. A tensão pré-menstrual, ou TPM, é uma condição comum caracterizada por sintomas físicos e comportamentais que ocorrem durante a fase lútea do ciclo menstrual. Na fase lútea, o aumento da progesterona em associação com outros hormônios leva a um acréscimo da ingestão alimentar, por exemplo. Isso explica por que as mulheres sentem mais fome durante a TPM. Os sintomas mais comuns são irritabilidade, dores de cabeça, dores abdominais, aumento do apetite, ansiedade, mudanças de humor, aumento da sensibilidade, inchaço e mastalgia, que são as dores e inchaço nas mamas. Na TPM, geralmente os sintomas são suficientemente severos para atrapalhar a funcionalidade normal das mulheres, sua qualidade de vida e suas relações interpessoais. E é por isso que cerca de 10% das mulheres procuram ajuda médica ou psicológica para tratar os intensos sintomas. As cólicas menstruais também são chamadas de dismenorreia, e a cólica menstrual é caracterizada por uma dor localizada no baixo ventre durante a menstruação, e ela pode vir acompanhada de náusea, diarreia, dor de cabeça e em alguns casos até desmaio. Ela é classificada em cólica primária, que é a mais comum, considerada normal e costuma aparecer pouco depois das primeiras menstruações. É causada por uma substância chamada prostaglandina, que é responsável pela contração do útero. E o segundo tipo de cólica é provocado por alguma doença ou distúrbio, como a endometriose, um mioma, um problema com o uso de DIU, alterações do útero, dos ovários ou uma doença inflamatória pélvica. No diagnóstico, é necessário que um profissional de saúde qualificado estabeleça a diferença entre a dismenorreia primária e a secundária, para assim conduzir um tratamento adequado. Além do levantamento da história clínica, exames de laboratório e de imagem também ajudam nesse processo. As recomendações para alívio de cólicas menstruais são: evitar levar uma vida sedentária, exercícios físicos moderados ajudam a aliviar a dismenorreia primária. Colocar uma bolsa de água quente sobre a região abdominal quando estiver com cólica menstrual. Beber bastante água, reduzir ou eliminar a ingestão de cafeína, porque a cafeína estimula os movimentos peristálticos, acentuando as contrações dos músculos do baixo ventre e, portanto, intensificando as cólicas. Importante: não se automedique. Procure assistência de saúde para selecionar o melhor tratamento. Atenção! Monitorar a duração do seu ciclo é importante para determinar suas variações pessoais. O dia 1 do ciclo da menstruação é o que marca o primeiro dia do seu ciclo. Um ciclo regular pode te ajudar a determinar, por exemplo, a sua próxima menstruação. Também é importante observar o volume do fluxo e a cor do sangue.
O fluxo pode ser leve, moderado ou intenso, e esse fluxo pode variar durante o ciclo. Um termo importante para se conhecer é chamado de sangramento de escape, que é qualquer sangramento que aconteça fora da sua menstruação regular. Eles são tipicamente mais curtos em duração do que sua menstruação, e algumas pessoas têm esse sangramento de escape em torno do dia da ovulação. Esse sangramento também é comum em alguns tipos de contraceptivos hormonais. O muco cervical, também chamado de fluido cervical, é um dos principais componentes dos escorrimentos vaginais. Produzido pelas células do colo do útero, o muco cervical muda ao longo do ciclo de seco para úmido, de cremoso para aspecto de clara de ovo, de elástico para pegajoso. Mas por que produzimos esse muco? Para que uma gravidez aconteça, você precisa de óvulo, esperma e muco cervical fértil. O muco cervical permite que o espermatozoide entre no útero e chegue até o óvulo durante a ovulação. Em diferentes momentos do seu ciclo, o muco cervical muda para dificultar ou facilitar a passagem dos espermatozoides pelo colo do útero até o útero. O muco cervical também protege o esperma em ambiente ácido da sua vagina e contém anticorpos que ajudam a impedir a entrada de bactérias e vírus prejudiciais. Tipos de muco cervical. No início do ciclo, o primeiro dia da sua menstruação, que é o primeiro dia desse ciclo, os níveis de progesterona estão baixos. Como os níveis de estrogênio determinam a produção de muco cervical, o colo do útero não está produzindo muito muco nesse momento, ou seja, ele não é perceptível porque a menstruação já está acontecendo. Logo após a menstruação, você tem o muco ausente ou seco, porque nos dias seguintes da menstruação, o estrogênio está aumentado, e o estrogênio é produzido pelo folículo que cresce no ovário enquanto se prepara para liberar o óvulo na ovulação. A maioria das mulheres não percebe nenhum muco cervical por 2 dias, até o estrogênio estar mais alto. Uma ovulação, que é um muco pegajoso, branco, cremoso, com aspecto de loção. Esse que pode ser visto aqui em cima na imagem no canto direito. À medida que os níveis de estrogênio aumentam, o colo do útero produz mais muco. No início, ele pode ser espesso, pegajoso ou viscoso, e ficar mais úmido e cremoso como uma loção. Pode parecer esbranquiçado e turvo, ou até amarelado, especialmente se tiver secado na sua roupa íntima. Em um ciclo menstrual de 28 dias, você pode começar a notar esse muco por volta dos 9 ou 10 dias. O outro tipo de muco é o que ocorre em torno da ovulação, que tem um aspecto de clara de ovo, úmido, escorregadio, claro, elástico. À medida que a ovulação se aproxima, muito mais muco cervical é produzido. É provável que a vagina comece a ficar muito mais úmida e o fluido se torne mais escorregadio à medida que a concentração de água aumenta. Em torno de 2 dias, o muco se torna mais elástico e mais claro. À medida que o estrogênio atinge o pico, de 1 a 2 dias antes da ovulação, o muco cervical geralmente se assemelha a uma clara de ovo crua que você pode esticar por alguns centímetros entre o polegar e o dedo indicador. O quinto tipo de muco cervical é o que ocorre na fase lútea, e ele pode ser pegajoso ou seco, porque assim que termina a ovulação, o corrimento vaginal muda mais uma vez, e mesmo antes de notar alguma diferença visual, o muco cervical já terá se tornado mais fibroso e difícil para a passagem do esperma. No mesmo dia ou 2 dias após a ovulação, que é o início da fase lútea, a quantidade de muco diminui rapidamente. A progesterona, hormônio dominante nessa fase, atua para inibir a secreção de muco das células epiteliais do colo do útero. O muco pode ficar pegajoso ou viscoso novamente. Menopausa. Entre os 40 e 50 anos de idade, o ciclo sexual geralmente torna-se irregular e a ovulação muitas vezes não ocorre. Depois de alguns meses a alguns anos, o ciclo cessa totalmente. O período durante o qual o ciclo cessa e os hormônios femininos caem a quase zero é denominado de menopausa. A causa da menopausa é o esgotamento dos ovários. Durante toda a vida reprodutiva da mulher, cerca de 400 folículos primordiais crescem em folículos maduros e ovulam, e centenas de milhares de óvulos se degeneram. Em torno dos 45 anos de idade, apenas um pouco dos folículos primordiais continua a ser estimulados por FSH e LH. A produção dos estrogênios pelos ovários diminui à medida que o número de folículos primordiais se aproxima de zero. Quando a produção do estrogênio cai abaixo do nível crítico, os estrogênios não conseguem mais inibir a produção das gonadotropinas FSH e LH. As gonadotropinas FSH e LH, principalmente FSH, são produzidas depois da menopausa em quantidades elevadas e contínuas. Mas, como os folículos primordiais remanescentes ficam atrésicos, ou seja, eles se degeneram, a produção de estrogênios pelos ovários cai quase a zero. Na época da menopausa, a mulher precisa reajustar a sua vida, pois ela foi estimulada fisiologicamente pela produção de estrogênio e progesterona e agora passa a viver uma vida sem esses hormônios. A perda dos estrogênios geralmente causa mudanças fisiológicas acentuadas, incluindo fogachos, caracterizados por rubor extremo da pele e um calor intenso.
sensações psíquicas de dispneia, irritabilidade, fadiga, ansiedade e diminuição da resistência e da calcificação dos ossos no corpo inteiro. Isso explica também porque as mulheres têm mais chance de desenvolver osteoporose do que os homens, porque quando esses níveis desses hormônios caem, a calcificação dos ossos se dificulta. Esses sintomas são de magnitude considerável em apenas 15% das mulheres e elas necessitam de tratamento. Aqui eu deixei as referências que eu usei. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Sigam nossas redes sociais e a Lasque Uva agradece.